Legal, pessoal? Som de galinha pintadinha. Venho dizer para vocês que hoje é um dia muito especial, porque é o dia do meu aniversário. Hoje eu faço 32 anos. Hoje, dia 9 de dezembro de 2016, eu faço 32 anos, tá legal? Então são mais de 13 anos aí de convivência com tecnologia, aprendendo e desenvolvendo soluções para as empresas e agora há mais de 2, 3 anos ensinando alunos e conseguindo colocar esses alunos no mercado de trabalho, tá legal? Então 32 anos de existência, 32 anos de caminhada, 32 anos de luta, tá legal? Por que eu coloquei galinha pintadinha? Porque hoje eu tenho uma filhinha de 2 anos de idade e tudo que eu faço baseado no exemplo que eu quero deixar para ela. Então eu escuto quase todos os dias galinha pintadinha porque ela gosta muito. Então por isso me veio essa música na cabeça, por isso que eu coloquei a música para vocês, tá legal? Bom, muito bom, pessoal. Então para começar a aula, a gente vai falar então sobre Ruby, né? E hoje a gente vai para a aula 5, ok? Então, aula 5, perfeito? No assunto de hoje a gente vai falar sobre tratamento de strings, tá? Então a gente vai falar o que é uma string para quem não sabe, tá? E vai entrar nesse assunto de tratamento de string, que é um negócio muito abrangente, não só em Ruby, mas em todas as linguagens, tá legal? Vamos começar a aula. Pessoal, tratamento de string. Primeiro, o que é uma string, ok? Para quem não sabe o que é uma string nada mais nada menos é que um espaço de memória, tá? Que tem um tipo string, tá? Então, por exemplo, o que é uma variável, né? Uma variável é um espaço de memória. Então, se eu tenho aqui um espaço lá na minha memória, isso daqui normalmente é uma variável. Tá legal? E aí todas as variáveis, quando você está programando, existem tipos. Quando você está programando em alguma linguagem. Então tem o tipo da string, tem o tipo inteiro e assim vai. Como eu mostrei para vocês nas aulas anteriores falando sobre tipos, ok? Perfeito. Uma string, gente, é um valor que ele tem, então, entre aspas, normalmente, tá? E ele tem letras e números. Por exemplo, 1, 2, 3 e ponto, ponto de interrogação e assim vai. Ou seja, qualquer caractere, ou qualquer texto, ou qualquer frase, ele é uma string, tá? E aí o porquê que a gente vai entrar então falando sobre tratamentos de string? Porque tratamento de string é algo muito abrangente, tá? Porque nele você tem muitas coisas lá dentro. E com tratamento de string você consegue fazer um programa inteiro somente utilizando esse conceito de tratamento de string. É algo muito grande que eu quero explicar para vocês então nessa aula mostrando alguns exemplos, tá legal? Muito bom, tá? Então, gente, por exemplo, um exemplo simples de uma coisa que eu poderia fazer aqui tratando meu string. Eu queria capturar somente 1, 2, 3 aqui, ó. Eu poderia utilizar essa string e utilizar ali um comandinho chamado .match. Esse comandinho chamado match, através de uma regular expression, eu consigo passar o valor que eu quero pegar. Por exemplo, eu quero somente os inteiros. E aí eu coloco aqui porcentagem D, ele vai me retornar somente, porcentagem não, barra D, ele vai me retornar somente esses números aqui. Ó. Ou seja, quando eu trato uma string, eu consigo, de um texto, capturar um pedaço de alguma coisa, tá? Eu utilizo de um termo chamado regular expression, que é um dado que eu também gravei uma aula para vocês, para poder, então, buscar um dado que eu quero dentro de um texto inteiro. Ou eu posso também, simplesmente, fazer um split de alguns dados. Por exemplo, eu tenho 3 nomes separados por vírgula. Se eu faço um split de vírgula, isso me retorna uma lista de nomes, entendeu? Então, eu vou explicar tudo isso para aula de vocês. Vou explicar tudo isso na aula para vocês hoje, para vocês conseguirem entender basicamente o que é tratar uma string, tá? Legal. Como fazer uma concatenação? O que é uma concatenação? Uma concatenação, gente, é quando você tem uma string e uma outra string, tá? Então, por exemplo, Danilo e uma outra chamada Santos. E você quer juntar as duas, tá? Então você tem duas variáveis com dois nomes, Danilo e uma Santos. Aí eu quero colocar as duas juntas, tá? O que eu utilizo? Concatenação, tá? E aí a forma de concatenar no Ruby, existe várias formas, tá? Você pode colocar o conteúdo entre aspas, colocar o jogo da velha e as chaves e colocar o conteúdo que você quer concatenar aqui dentro dessas chaves, tá? Uma outra forma, colocar entre aspas e colocar o mais entre uma string e outra para você concatenar, tá? Uma outra é
colocar uma string, ponto, o nome concat, mais a outra string. Você junta as duas, tá? Então existem esses tipos aqui que dá para fazer também, tá? Outro tipo que existe, substring, tá? E tem, a maioria das linguagens tem o substring também, tá? E aí o substring, por exemplo, aqui, ó, eu estou jogando numa variável A o valor chamado Danilo. E aí eu quero retornar somente o D e o A, tá? Eu quero só o D e o A. Eu posso utilizar do substring para retornar somente o D e o A. Eu faço assim, ó, a coleção de, começa do 1 e vai até o 2, ok? O que ele vai fazer? Começar do 1 e vai pegar duas posições, uma, duas, ou seja, o resultado aqui, DA, tá? Se eu colocasse aqui, ó, do 1 ao 3, ele iria pegar o DAN, tá? Se eu começasse aqui do 2 ao 3, ele ia pegar só o AN, entendeu? Então, isso é substring, tá? Como fazer replace de dados, tá? Replace, gente, também é um comando lá no Ruby, tá? Porém, diferente de todas as linguagens, o replace, ele substitui, tá? Ele não tem um negócio, ele não faz assim, ó, eu quero alterar esse pedacinho por esse pedacinho. Você usa outro comando para isso no Ruby. O replace no Ruby, ele serve para substituir o conteúdo inteiro. Por exemplo, eu tenho uma variável aqui, b, que é igual a 1, ok? E aí eu faço b ponto, ou melhor, b igual a 11. Aí eu faço uma string, tá? E eu faço b ponto replace de, por exemplo, 2. O que vai acontecer? O b, ele passa a ser 2, tá? O comando comum de replace para algumas linguagens é assim que funciona. Você fala assim, ó, o b é igual a string de 11, né? E b ponto replace de, eu quero alterar o 1, vírgula, e deixar o 2, tá? Quando você faz isso, ele vai alterar o 1 aqui, ó, e vai deixar igual a 22, tá? Se tivesse 12 aqui, ó, não, tivesse 13, iria ficar o quê? Iria ficar assim, ó, replace do 1 e deixa o 2. Iria ficar, então, 23, tá? Esse aqui é o replace comum, por exemplo, do C#, do Java, etc., do JavaScript. Porém, esse tipo de replace aqui no Ruby, você utiliza a palavrinha chamada gsub, tá? Esse gsub você consegue fazer esse replace que é o convencional de todas as linguagens. Porém, diretamente, se você usa o replace, ele altera o conteúdo inteiro. Então, se você fizer replace assim no JavaScript, ele vai substituir o valor somente por 1. Então, aqui você teria que colocar gsub. Aí ele ficaria igual ao outro, tá? Outro que você tem que é interessante é o capitalize, tá? Por exemplo, se eu coloco um nome tudo minúsculo e eu quero só a primeira maiúscula, tá? Em muitas linguagens eu tenho que fazer um substring para pegar o primeiro item, por exemplo, em C#, pegar o primeiro item, depois que eu peguei o primeiro item, aí eu vou lá e coloco tudo como minúsculo e o primeiro como maiúsculo, tá? No Ruby, você tem nativo uma função chamada capitalize, tá? Então esse capitalize, ele deixa a primeira maiúscula e o resto minúsculo, tá? Outra coisa que é interessante, center, você consegue, por exemplo, colocar espaços entre uma string. Então eu tenho aqui a variável d, eu quero colocar 20 espaços de um lado e de outro. Eu utilizo então o center. Outro, delete, eu quero deletar somente o d aqui da minha string de Danilo. Eu utilizo delete do nome que eu quero, da letra que eu quero, e ele deleta somente esse item. Outro que a gente tem, uppercase. Eu tenho os dados tudo em maiúsculo, eu tenho os dados tudo em minúsculo, e eu quero deixar tudo como maiúsculo. Eu utilizo uppercase. Downcase. Tá tudo em maiúsculo, eu quero deixar tudo em minúsculo. Eu utilizo downcase, tá? Eu quero verificar se a minha string está vazia, tá? Se ela está simplesmente sem nenhum dado lá dentro. Eu utilizo empty, tá? Outro, eu quero verificar se ela está vazia ou se ela está nula. Eu utilizo blank. Eu quero verificar se ela está diferente de nula e diferente de vazia. Eu utilizo present, tá? Eu quero verificar se tem algum dado dentro dessa minha string. Por exemplo, eu tenho aqui Danilo. Eu quero verificar se eu tenho o i na string de Danilo. Eu utilizo o include, tá? O index, ele me retorna a posição que esse i está, ok?
Então tem um monte de dados que eu quero mostrar para vocês na aula prática. Por exemplo, insert, revert, strip, split, pluralize. Então tem todos esses tipos que eu quero explicar para vocês na aula prática, tá legal? Então para ficar mais fácil e para eu mostrar para vocês na prática como é que funciona, eu vou lá pro computador, tá legal? Então vejo vocês lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador. Então agora a gente vai para a nossa aula de número 5, tá legal? Sempre é bom lembrar, pessoal, que R$50 vocês conseguem comprar a aula particular e ficar uma hora a aula dedicada comigo. Assim vocês têm como aprender e trocar experiências comigo e possivelmente fechar negócios comigo no futuro, onde eu possa estar passando trabalho para vocês, tá legal? Muito bom. Voltando lá, gente, aqui no meu console, aqui no meu terminal, eu vou começar então a fazer alguns tratamentos de strings para vocês conseguirem ver na prática como é que funciona. Para começar, eu vou utilizar o comando shell, tá? Para que eu possa ter um novo diretório. Por que eu estou usando o comando shell, gente? Para que vocês também aprendam como que funciona as linhas de comando, né? Ou o terminal. Eu poderia muito bem dar um open ponto aqui, tá? Simplesmente copiar esse diretório e colar ele aqui e fazer renomear ele para fazer alguma coisa. Mas eu vou fazer com que vocês também aprendam as linhas de comando. Ou seja, eu quero copiar o diretório do dia 18, deixa eu ver aqui, do dia 26 do 11, tá? Então eu vou dar um cp, dia 26 do 11, dei um tab aqui para ele completar, e eu quero copiar para a pasta também, só que agora a pasta eu vou colocar com a data de hoje, né? Que é o meu aniversário, gente. Dia 9 do 12, ok? Estou querendo copiar esse conteúdo, essa pasta inteira. Dei um Enter aqui, ele vai tentar copiar, tá? Porém, ele não conseguiu ainda. Deixa eu ver aqui. Diretório does not exist. Pronto, agora sim. Eu tirei a barra do final para que ele possa criar do jeito correto. Dei um Enter. Tá, ele não conseguiu copiar o diretório porque eu estou tentando copiar como se fosse em arquivo, tá? Então, para isso, o que você precisa fazer aqui? Ó? Na frente, colocar um "-r". Se eu estivesse simplesmente copiando o arquivo, isso aqui já iria funcionar, tá? Como eu estou copiando o diretório, que é a pasta, então eu preciso colocar o "-r", tá? Fiz aqui a cópia, agora eu tenho a minha pasta do dia 9 com todo o conteúdo que tá lá dentro do dia 9. Vou fazer um sublime somente dessa pasta que eu quero, tá? Então, sublime dia 9 do 12 e vou abrir aqui. Tá legal. Agora eu já tenho o meu diretório com os meus dados aqui somente para essa pasta. Aumentei a fonte aqui. Então, isso daqui é os dados que a gente mexeu nas aulas anteriores, né? Então, tá tudo aqui o conteúdo que a gente mexeu na aula anterior. O que eu vou fazer? Eu vou remover tudo isso daqui, tá? E aí a gente vai começar a tratar strings somente, então, nesse arquivo RB, que é a nossa aula nova aqui, né? Então, o que eu vou fazer primeiramente? Criar uma variável A, por exemplo, é igual a nossa aula de hoje. Ok? Prontinho. Então, eu criei uma string. Nota que eu estou reservando um espaço na memória com esse valor aqui, tá? Então, agora, já que eu reservei esse espaço, o que eu quero fazer? Eu quero trocar esse aula por aula 1. Tá? Como é que eu posso fazer? Eu posso utilizar o comando gsub, tá? Que nem eu mostrei para vocês lá na lousa. a.gsub, tá vendo? E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu quero alterar o aula para o aula 2, ok? Então eu fiz essa alteração, salvei aqui e agora eu vou rodar o meu programa, tá? Então eu vou entrar dentro da pasta do dia 9 também. E vou rodar aqui, dar um yes no meu RVM, e vou rodar o comando ruby e o arquivo que é aula. Olha só que interessante aqui. Ah, tá, eu esqueci de colocar aqui um puts para mostrar, né? Puts de A. Pronto. Rodei aqui, ó, olha lá. Ele vai fazer a alteração de aula para aula 2, ok? O A aqui recebe o A de aula 2. Pronto. Rodei aqui, tá lá, ó. Nossa aula 2 de hoje, tá? Se eu simplesmente tirar essa linha do gsub, olha só, comentei aqui, salvei e vou rodar de novo. Ele mostra sem o A aqui, né? Agora olha só o que eu vou fazer, eu vou botar um debugger aqui para ir passo por passo também, tá? Rodando o meu código. Então, eu vou setar a minha variável A com esse valor aqui, que é a nossa aula de hoje, tá? E aí agora eu vou utilizar o gsub
para alterar, mas eu não vou jogar numa variável. Copiei, joguei aqui, não joguei numa variável, ele só vai me mostrar o dado alterado. Se eu voltar o A aqui de novo, ele deixa desse jeito, tá? Agora eu vou jogar o A é igual a esse valor, tá? E aí eu vou fazer um replace de A, ok? Agora o A já está com a string alterada, tá legal? Agora olha só que interessante, eu quero fazer um outro replace, mas um replace agora por referência. Eu posso utilizar gsub e um caractere, que é o interrogação, que a gente chama de bang no Ruby. Que isso ele altera por referência. Ou seja, quando eu rodar aqui, ó, ele já fez a alteração e o A também já permaneceu a alteração, tá? Então, vou dar um C aqui para terminar. E olha só que interessante, eu usei aqui, ó, o gsub comum, ou eu posso simplesmente tirar aqui, ó, ao invés de atribuir numa variável, utilizar o bang, que assim eu altero a referência da variável de memória, tá? Então, por exemplo, fiz aqui a variável de memória, joguei esse valor de nossa aula de hoje, e aí quando eu uso o bang, eu altero diretamente nessa variável de memória. Agora, do outro tipo, que é esse tipo aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu tenho a variável de memória e faço o gsub dela aqui, só que eu não jogo para lugar nenhum, por isso que eu preciso fazer A é igual a esse valor. E aí o que eu faço? Tem essa variável, faço o gsub, jogo para dentro dessa variável, faço a substituição, entendeu? Então é assim que funciona alterar um dado por referência ou alterar sem referência, tá? Aqui, gente, eu tenho uma apostila que eu estou criando, que eu já criei na realidade há um tempo atrás, que tem um monte de coisas aqui para mostrar para vocês como que funciona o tratamento de string, tá? Vocês podem ir lá no Torne-se um Programador e clicar aqui em Danilo, tá? Aqui em Danilo vocês podem clicar aqui em material de estudo. E em material de estudo vocês vão ter aqui o meu GitHub. E no meu GitHub vocês vão ver aqui ó, a apostila Ruby, que é exatamente esses dados que eu estou mostrando para vocês. Vocês podem baixar e estudar também aí todos esses dados que eu estou mostrando, tá legal? Bom, muito bom. Voltando aqui, o que a gente tem também? Como concatenar a variável, tá? Então eu tenho aqui ó, essa variável A que está na nossa aula de hoje. Tá? Eu vou concatenar mais alguma coisa, tá? Então tem várias formas que eu posso concatenar aqui no Ruby. A primeira forma, e a que eu mais uso, é a sustenido. Aí ele abre aqui, ó, quando eu coloco sustenido, ele abre um bloco de código. Aqui eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro, tá? Então eu posso ter uma outra variável aqui, ó, B é igual a aniversário. Ok? E aí o que eu posso fazer? Concatenar o B com essa variável. Então, o que ele vai ficar aqui? Ó? Nossa aula de hoje, aniversário, tá? Vou rodar o nosso código, vou comentar o debugger, para a gente ver o que vai acontecer. Tá lá, ó. Nossa aula de hoje, aniversário, tá vendo? A outra forma que eu tenho como concatenar é a forma mais comum aí utilizada pelas linguagens, tá? Que é você colocar aqui o mais e o B diretamente, tá? Quando você faz isso, gente, vai funcionar da mesma forma do que do outro jeito que eu coloquei com vocês, que é com sustenido, tá? Funciona do mesmo jeito. Porém, esse sustenido aqui, ó, ele também já converte quando o número é inteiro. Desse jeito aqui, ó, ele não converte, tá? Então eu vou mostrar um exemplo para vocês. Vou salvar aqui, vou rodar para vocês verem que vai dar o mesmo efeito. Olha lá, deu o mesmo efeito, tá vendo? Agora eu vou mudar isso aqui para um inteiro, ó. Como eu falei para vocês, o Ruby é fortemente tipado. Então se eu tentar fazer isso daqui, ele vai dar erro, olha só. O código deu erro que ele não conseguiu converter. Aí o que eu teria que fazer no meu código? Dar um ponto to underline s para converter ele. Aí sim, ele funciona com o mais, tá? Agora, se eu tiver utilizando então a concatenação, que é aquele outro tipo de concatenação, com o sustenido, ele já converte sozinho para mim. Ó, vou rodar o código aqui. Funcionou, tá vendo? Outra forma que a gente tem de concatenar, gente, é utilizando a aspa simples e o mais, tá? Então, por exemplo, aspa simples aqui, aqui, aqui também, traço, 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 2, tá? Aqui eu vou concatenar utilizando, então, o mais. Então, dessa forma também funciona. Vou rodar aqui, vocês vão ver que funcionou. Qual é a diferença entre a aspa simples e a aspa dupla? A aspa dupla no Ruby é quando você vai utilizar uma string que você vai colocar, então, uma concatenação desse tipo. Quando você tem a aspa dupla, não, desculpa, a aspa dupla, né? A aspa simples, quando você tem, você não consegue utilizar esse estilo de concatenação, tá?
Quando você tenta utilizar esse estilo de concatenação, o seu código vai dar erro, tá? Então vou colocar aqui só um exemplo para vocês verem e vou compilar. Olha lá, o código não funciona, tá vendo? Ele vai lá e ele só coloca isso daqui como se isso daqui fosse uma string comum. Ele não faz a conversão para você automaticamente. Agora, se você colocar isso daqui com uma aspas duplas, agora ele faz a conversão para você, mostrando o valor que está na variável b, entendeu? Então, é assim que funciona quando você vai utilizar, então, aspa simples e aspa dupla, tá? Bom, legal. Outra coisa que a gente tem para tratar strings, tá? A gente tem aqui, ó, o substring que eu falei para vocês, né? Uma outra coisa interessante que eu não falei também você também pode concatenar utilizando menor. Então, olha só que interessante, ó. Eu tenho aqui, ó, esse valor aqui do aula, certo? Eu quero colocar mais o B aqui também. Então, A recebe o B, tá? Quando eu faço isso daqui, ele também faz a concatenação jogando o que está no A diretamente no B. Não, o que está no B diretamente no A. Isso também funciona como concatenação. Vou rodar aqui, ó. Vocês vão ver, tá vendo? Também funciona mais uma forma aí de você conseguir fazer. Então, o Ruby ele é muito flexível, ele te dá várias formas para você conseguir fazer a mesma coisa, tá legal? Tá, vamos lá, outra coisa aqui, substring, tá? Então aqui, ó, eu tenho a minha variável A, que tem esse dado aqui, tá? E eu quero, gente, retornar somente o nossa, tá? O resto eu não quero. O que eu posso fazer? Utilizar o substring. Então, puts, A, e o substring do Ruby é abrir aqui e começar aqui desses caracteres, né? Então, eu vou começar da posição 0, ok? Vírgula, eu quero mostrar, então, 1, 2, 3, 4, 5, ok? 5 itens. Vou colocar 5 aqui, salvei, e vou rodar o meu código. Olha lá, ele mostrou para mim, ele trouxe para mim somente o nossa. Então tem várias formas que eu posso fazer isso também. Utilizar o substring ou utilizar um outro chamado scan, tá? Ponto scan. O scan ele vai pegar por regular expression. Eu quero pegar somente a palavrinha nossa, ok? E aí quando eu faço isso daqui, ele vai me retornar um array somente com os dados que eu achei no meu scan, ok? Vou rodar esse dado, olha lá, ele trouxe somente o nossa, tá vendo? Então, ele existe também algumas outras maneiras que você pode utilizar para conseguir tratar dados dessa forma. Eu quero, por exemplo, retornar todos esses dados aqui separados por espaço. Eu posso utilizar o ponto split, tá? E aí eu posso colocar aqui splitado por espaço, tá? Então, ó, eu tenho essa variável aqui e eu quero retornar uma lista separada por espaços, tá? Então, salvei aqui, olha só que interessante que ele vai me retornar. Uma lista, tá vendo? Nossa aula de hoje, tá vendo? Tudo separado, ou seja, ele retorna um array de lista com cada um desses pontos aqui separados por split, tá? Outra coisa interessante que a gente tem, vamos ver aqui o capitalize. O capitalize, gente, ele faz o seguinte, vamos ver o uppercase primeiro para depois a gente ver o capitalize. O uppercase, o que ele vai fazer? Toda essa variável aqui está tudo em minúsculo, né? Quando eu rodo com o uppercase, ele coloca tudo para maiúsculo. Olha só que interessante. Vou rodar o código, tudo para maiúsculo. Tá vendo? Eu quero colocar tudo em minúsculo. Estou aqui, ó, com nossa em maiúsculo. Nossa em maiúsculo, tá? Eu quero deixar tudo em minúsculo. Down case, ok? Rodei aqui, tudo em minúsculo. Tá vendo? Então funciona perfeitamente esses tipos aqui para você tratar. E aí você tem também o capitalize, né? Capitalize, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai deixar somente essa maiúscula e o resto tudo minúsculo, tá vendo? Vou salvar aqui, vou rodar o código. Olha lá, ó, nossa com N maiúsculo e o resto tudo funcionando. Para que eu usaria o capitalize, gente? Se eu quero fazer algo em tempo de execução e definir uma classe em tempo de execução, eu poderia utilizar o capitalize, porque a classe, gente, toda vez que a gente vai criar uma classe, sempre a primeira é maiúscula e o resto é minúsculo. Por exemplo, carro. Esse aqui é um exemplo de classe, tá? Então, eu poderia utilizar o capitalize para fazer esse tipo para mim, tá legal? Bom, muito bom. Outro tipo aqui que a gente tem, deixa eu ver aqui, o delete, por exemplo. Eu tenho essa string e eu quero deletar o aula. O que eu posso fazer também? Colocar aqui o delete de aula, ok? Só que olha só o que vai acontecer aqui quando eu rodar esse comando, ó.
ele vai me retornar aqui. Opa, aqui tem que ser uma string, né? Voltando aqui. Ele vai me retornar a string sem o aula, tá vendo? Nossa, sem o aula, rodou. Então, ou seja, eu removi esse nome que estava lá dentro, tá? Outra coisa que é bem utilizado também em outras linguagens é um comandinho que você tira os espaços, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nossa aula de hoje, isso aqui está com espaço, tá vendo? Eu posso colocar assim, ó, espaço aqui, ó, tá? Então, tem duas formas como eu poderia remover esses espaços. Vou rodar aqui, ó, o puts de A para mostrar para vocês. Vou rodar aqui. Olha lá, ele ficou com espação aqui e com espação aqui do lado. Como que eu posso tirar esses espaços? Tem duas formas. Eu posso utilizar o ponto gsub, tá? Então, o gsub aqui eu tiro tudo que é espaço e coloco sem espaço. Fazendo desse jeito aqui, olha só o que vai acontecer. Ele vai colar tudo, tá vendo? Colando tudo, não era esse o efeito que eu queria. Eu queria só tirar o espaço da esquerda e da direita, tá? O que eu posso fazer? Utilizar um comandinho chamado strip, tá? Esse comandinho aqui, gente, ele tem no Ruby, porém em outras linguagens, esse comandinho é chamado de trim, tá? Em C#, em JavaScript, em Java, é chamado de trim. Aqui no Ruby é strip, ou seja, eu tiro todo esse espaço que está aqui e todo esse espaço que está aqui. Se eu quero tirar o espaço da esquerda, eu posso tirar left, ok? Strip, L, strip. Eu tiro só da esquerda. Eu quero tirar só o da direita, right, strip, ok? Rodando aqui, ó, tiro só o da direita, tá legal? Então, left strip, right strip, ok? Strip eu vou tirar de tudo, tá legal? Então aqui, ó, vou fazer aqui mais uma concatenação só para vocês verem que eu vou tirar somente o dado que está, então, na direita, tá? Então, right strip, R strip, né? Então, eu vou colocar aqui B é igual a esse valor aqui. Por exemplo, estou mostrando aqui o A, né? E o A com o rstrip, puts, de A normal, mais esse valor aqui. Pronto. Ó, se eu mostrar aqui o A com o strip, vocês vão ver que aqui vai funcionar bonitinho para mim. Rodando aqui, ó, eu tirei o espaço e coloquei isso daqui. Se eu tirar o rstrip, rodando aqui, vocês vão ver que agora o espaço ficou maior aqui. Olha a diferença desse espaço para esse espaço ou para esse espaço. Tá vendo? Legal. Vamos ver mais um comandinho aqui que a gente tem. O include, tá? Então vamos ver o include. Eu tenho aqui, ó, todos esses dados. Eu quero saber se existe algum dado aqui dentro. Então, a.include, ok? De nossa, ok? Vou colocar aqui, ó, nossa. O que ele faz? Ele tem que me retornar true ou falso, verdadeiro ou falso, para ver se ele tem esse nossa dentro desse dado aqui. Vou rodar o meu código, olha lá, ele me retornou true, quer dizer que eu tenho a palavra nossa dentro dessa string. Se eu colocar aqui, ó, nossas, o que vai acontecer? Ele vai me retornar falso, porque ele não contém esse dado dentro da minha string, tá? O index, olha só, o index ele vai me retornar a posição do índice desse dado, então index. Quando eu rodar aqui, ele vai pegar o nossa e vai me mostrar a posição do índice desse nossa, tá? Então, deixa eu colocar só o nossa aqui, né? Que aí ele vai retornar certo. Rodei. Então, a posição 7 é onde está esse nossa aqui. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Ele acha esse nossa, tá bom? O último comandinho aqui, só para a gente finalizar. Vou colocar aqui, ó, um comandinho que é o reverse. Tá? Então, olha só, vou utilizar o reverse para mudar esse dado que eu estou utilizando. Então, o a.reverse, eu vou conseguir mudar, inverter esses dados. Então, tá esse nossa aula de hoje, eu vou inverter, colocando tudo do jeito invertido aqui, esse tratamento. Tá? Vou rodar o meu código, olha só, inverti, tá vendo? Olha como é que ele ficou. Então, eu peguei todos os dados que estavam assim e inverti ele assim. Muito bom. Então, gente, vou parar por aqui. A aula já está ficando muito extensa. Então, nas próximas aulas a gente vai ver loopings, vai ver um monte de coisa legal aí no Ruby, tá legal? Então, fico por aqui. Para quem gostou, dê um like. E aí, comentem e me deixe saber o que está acontecendo, se vocês estão aprendendo ou não. Me deixe saber como é que está a experiência de vocês com relação ao Ruby e com relação a todas as aulas do projeto Torne-se um Programador, tá legal? Fico por aqui. Até mais e até a próxima aula.
Gente, tratamento de string é algo muito importante, tá, gente? Então, estudem essa aula, testem, façam os experimentos de vocês, porque isso é bem importante para o longo da carreira de vocês, tá legal? Então, até mais.